E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao SMV 2020, a semana de marketing e vendas focadas em agências digitais e consultores. Uma idealização, uma realização da Clint Hub em parceria com a Brad Nacional e a Agência Pro Mais. Eu sou Rodrigo Maciel e eu vou estar contigo a semana inteira compartilhando aí um conteúdo muito legal com convidados incríveis aí, a gente discutindo aí sobre os temas e os nossos desafios do mercado digital. Antes de a gente começar aí o nosso bate-papo com o Heulison, eu tenho dois recadinhos importantes para te passar. O primeiro deles é que vão ser mais de 80 palestras. Aí tu deve estar pensando assim, caramba, Rodrigo, algumas delas são simultâneas. O que eu faço? Calma, fica tranquilo, tá tudo certo, a programação vai rolar, tu vai escolher as trilhas que tu quer seguir, mas lá, depois do dia 28 de fevereiro, a gente vai disponibilizar todas elas para ti não perder nenhum desses conteúdos, beleza? E o segundo recadinho que eu quero dar para ti é que tá rolando um sorteio. Sim, tá rolando um sorteio. E olha só, a gente vai sortear um ingresso para a Digitalx Expo 2020, mais um livro chamado Mentropia, do nada mais nada menos Estevão Soares, cara. E para participar é muito simples. É só tu fazer um stories enquanto tu estiver assistindo as palestras e marcar SMV 2020. Aí tu marca lá, marca a gente direitinho, SMV 2020, e aí o sorteio a gente vai realizar aí na sexta-feira, às 19 horas, lá no perfil do Instagram da Clint Hub. Combinado? Então tem sorteio digital, mais livro, e para te seguir lá o perfil da Clint Hub também, não te esquece de seguir o perfil, hein? Bom, é isso. Acho que os recados foram dados, eu acho que é isso aí mesmo. Vamos agora ao bate-papo, cara, sensacional, muito legal com o Heulison. Ele é Web Developer, Web Analytics, especialista em SEO. Ele trabalha atualmente em Project Manager na DevMedia, é certificado Google Ads, Analytics, e ele escreve para o site dele, heulison.com.br. Heulison, muito bem-vindo aí, meu amigo. Tudo certo contigo? Fala aí, cara. Tô tudo certo aí. Bem-vindo a galera aí na semana de marketing e vendas. É, então, hoje eu vou falar sobre a parte técnica do SEO. Vai ser uma apresentação mais introdutória, mas com alguns conteúdos do que você deve esperar de, desse tipo de profissional de SEO hoje em dia, atualmente, para o profissional de SEO, ele mudou muito. Eram praticamente no começo eram webmasters, tipo, hoje em dia a gente vai desde a parte dev até a parte de analytics, conteúdo e até algumas partes de gestão de negócio, assim, para empresas no qual o tráfego orgânico é uma grande forma de receita, no caso para e-commerces e para plataformas que lucram também com AdSense ou qualquer outro tipo de anúncio on-page dentro da página. Então, então vamos lá. Como já foi mencionado, essa palestra vai ser uma introdução sobre SEO técnico, e o que você deve esperar desse profissional e quais são as partes importantes do, do SEO técnico para aplicações web. Então, meu nome é Heulison, trabalho como gerente de projetos SEO aqui na DevMedia, entendeu? Sou web developer, também sou web analytics e sou especializado na parte de SEO, em toda a parte de arquitetura da informação de aplicações web, desde sites de conteúdo como blog, até aplicações como e-commerce, aplicações de cadastro de vagas, qualquer tipo de aplicação web que você deseja que ela seja crawleável, indexável. Eu, tra- eu trabalho com essa parte aqui na DevMedia, que a gente tem outros sites também, tem outros domínios.
e é o que eu faço desde 2012 por aí. Então, o que é o SEO técnico? SEO técnico é tudo no que se refere à otimização para rastreamento e indexação de qualquer aplicação web, desde desde o we- desde o we- desde o website a grandes aplicações. Abrange desde a parte de sitemap, robots.txt, as meta tags do HTML. Hoje em dia, o que é muito importante é a semântica, né? Porque o HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, mas hoje os crawlers, eles tentam entender a semântica do que a marcação significa. Hoje também a gente tem a parte de você entender como o crawler funciona, indexação JavaScript, é, como crawlers e algoritmos entendem links, o que são links para ele, o que são keywords, no caso, palavras-chave. E hoje em dia, desde otimização de tempo de resposta de servidor, status de código de servidor, que é, no caso, o tipo de resposta HTTP que você envia, que o teu servidor responde ao navegador, no caso, o browser. E isso e outras coisas que também se referem à otimização de aplicação web, como velocidade e tempo até a primeira página estar aberta, isso mais. Então, basicamente, o SEO técnico, ele procura entender como um website funciona, tu tem que entender como um website funciona. Você não pode falar de otimização de website, otimização de Search Engine Optimization, se você não sabe o que é um website, como é que ele funciona. Entender a correlação entre motores de buscas e o website, tipo, o que é um crawler, como o crawler rasteia HTML, o que é um índice, o que é que ele salva no índice, ele salva CSS, ele salva todo o meu HTML, como é que ele sabe quem é o autor, de que assunto se trata aquele site, entendeu? Então, basicamente, entender como o motor de busca funciona e como se relaciona com o website. E também, tipo, a gente não produz aplicações webs ou website para máquinas, a gente produz para humanos. Então, entender como os seus usuários se comportam no seu site, no que, no que, por causa que o comportamento de usuário, ele vem desde a busca, tipo, o que ele quis dizer quando ele fez aquela busca, quando ele digitou aquela palavra-chave. Então, você não entender só a string, que é uma palavra-chave, que para o Google é isso, é um conjunto de caracteres, mas você entender também a parte humana, o que o usuário quis que ver quando ele fez aquela busca, entendeu? Isso é fundamental para a estratégia de SEO, você entender a correlação não só de máquina e aplicação web, mas também humano e website e aplicação web. Hoje, como é que é isso eu falo para mim, como é que é o perfil de um profissional de SEO, no caso aqui mais especificamente SEO técnico. No caso, como já havia mencionado, ele tem que entender de tecnologia, não tem como fugir disso. Eu sei que muitas pessoas falam, eu não tenho que entender de linguagem de programação. Você precisa, por causa que você entender, principalmente JavaScript e PHP, que são as principais linguagens usadas na web, entendeu? Mas existem aplicações que são feitas em Java. Então você precisa entender como é que uma aplicação Java renderiza com conteúdo para o HTML, senão você não vai saber como otimizar aquilo. Então, entender de linguagem de programação web,
navegadores, entender o que é uma árvore do DOM, servidores web, crawlers, e muito também sobre a parte de arquitetura, entendeu? Porque um site ele é construído como se fosse uma casa, né? Tu tem que começar da fundação dela. Tem muita gente que começa a construir um e-commerce, uma aplicação, e constrói ela de maneira que não consegue escalar depois. Aí ficam aquelas várias URLs que o sistema de rota de site gera URLs que o crawler não consegue entender a correlação entre categorias, entre página de produto, entre o que é artigo, entendeu? Ele não consegue entender por causa que aquela aplicação ela não teve uma estrutura fundamental. Então, você entender de tecnologia web hoje é fundamental para qualquer profissional de SEO. E também entender como os usuários se comportam. Você precisa entender muito de analytics. Hoje em dia você precisa ser capaz não só de gerar tráfego, mas entender como aquele tráfego se correlaciona com a conversão final da aplicação web. Qual é a meta daquela aplicação web? É um e-commerce? É gerar vendas? É gerar leads? Então você precisa entender isso e ser capaz de traduzir dados em tomadas de decisão. Então, entender ferramentas como Google Analytics, Search Console, as próprias ferramentas de SEO do mercado, outras ferramentas de analytics também tem no mercado, como Adobe, a própria Microsoft tem sua própria ferramenta de analytics. Então, hoje é muito importante o profissional de SEO entender de analytics. E também da parte de negócio e marketing, né? Pô, Harrison, você já está indo um pouco demais aí. Não, cara, depende de o quanto a sua aplicação, o quanto o seu website ele gera de receita de tráfego orgânico. Se você é um e-commerce, no caso, onde o tráfego orgânico é muito importante, ou se você produz com conteúdo para o blog, onde você tem muito tráfego orgânico com esse conteúdo, o profissional de SEO ele precisa entender do teu negócio também, porque por causa que senão ele vai ser incapaz de gerar ideias para tu produzir conteúdo com pesquisa de palavras-chave. Ele precisa entender como a sua aplicação faz dinheiro, por causa que tráfego em si ele não vai gerar receita para sua empresa, ele não vai pagar as contas. O que vai pagar a conta é como aquele tráfego, como o fluxo de navegação de todo aquele tráfego, desde o Google até a sua página de agradecimento ou de obrigado, ou até a confirmação de uma compra, ele tem que entender desde a intenção de busca do usuário até o fluxo de navegação dele, onde ele cumpre a meta da aplicação, no caso. Então, a gente vai agora entrar em alguns conceitos básicos, entender de maneira não muito aprofundada, mas o que é um website, como funciona um website. Um website, na verdade, ele é um endereço de IP. Ele aparece como esse nome, no caso, um domínio, através de um registro DNS. É como se fosse você está dando um nome àquele IP, mas, na verdade, um site ele é um endereço de IP. E como é que ele funciona? Ele funciona quando um usuário ele acessa um navegador e ele solicita um IP através de um DNS, que é, no caso, o nome do website. O navegador ele vai solicitar essa requisição ao servidor. E ele vai requisitar tudo o que ele precisa para renderizar aquela página. Então, ele vai solicitar HTML, CSS, JavaScript, que é o que o navegador usa para ler e renderizar conteúdo. O servidor, por sua vez, ele vai enviar os recursos solicitados, ele vai enviar os códigos de status
daquela requisição. O navegador ele vai receber esses recursos que foram solicitados e criar o DOM, entendeu? O DOM é um termo muito específico aqui, é o que acontece meio antes da renderização e, e depois que o servidor envia os recursos. DOM, no caso, é o documento Object Model, que é o que resumidamente, para não me aprofundar muito, é o que o navegador usa para estruturar o, o, o conteúdo da sua página. Tipo, quando você aperta, tipo, para exibir o código-fonte da página, aquilo ali é o DOM. Entendeu? É todo aquele código que foi montado ali pelo navegador. E o navegador, ele após montar o DOM, ele vai renderizar, ou seja, ele vai interpretar todo aquele conteúdo que tá, que tá no DOM ali, os recursos que são solicitados, que estão em outros diretórios, que estão externamente, como CSS, JavaScript, fonte, que às vezes você pega uma fonte do Google, aí você faz uma requisição externa, e ele vai montar a página web. Então, resumidamente, de maneira bem simplista, é, é assim que é feito todo o processo que acontece quando uma página ela é solicitada pelo usuário e é apresentada na tela. Aqui eu não citei no caso aplicações client-side. Aqui no caso seria uma aplicação comum server-side. Ela funciona assim. Uma aplicação client-side ela funciona de uma outra maneira, mas é algo que valeria a pena só para outra palestra sobre isso. Então, mas para que saber tudo isso? Para você poder otimizar um site, tipo como velocidade de renderização, resposta do servidor, para tu criar uma arquitetura certa, para tu criar o sistema de rota, para você entender, no caso, como aplicações client-side funcionam, porque para você otimizar, vamos supor, a velocidade de uma aplicação client-side é de um jeito. Para você otimizar a velocidade de renderização de uma aplicação que é server-side é de outro jeito. Então você precisa saber, no caso, DOM, HTML semântico, por exemplo. Para eu montar uma lista, eu poderia muito bem criar um parágrafo no HTML, colocar um ícone de uma bolinha e os textos, um embaixo do outro, lado a lado. Mas o navegador não vai entender aquilo como uma lista. Então, você saber que no HTML existem tags próprias para criar lista, para criar tabela, para criar lista detalhada, parágrafo, tipo strong é diferente de B. Tem muita gente que usa o B achando que ele tem o mesmo valor semântico de strong. O B, ele é só estilístico. O strong, ele é semântico, ele dá importância àquela palavra-chave. Então, eu até aconselho para quem quiser entender de HTML semântico, que hoje é importante para o SEO, como o Crowley entende aquele HTML, tem um site do HTML5 Doctor, que eles procuram explicar toda a semântica do HTML. Aqui motores de busca versus website, é o que eu tinha explicado. E apesar do que o Google tenta falar do seu algoritmo, o Google ele é burro. O Googlebot ele salva um conjunto de strings e caracteres no índice dele, e ele tem outros algoritmos que
que rodam em torno, mas hoje em dia a gente sabe que o Google não é capaz de e vai demorar muito para ser capaz de entender como um humano reage a um texto. Ele não sabe o significado de um texto em si. Ele sabe o que é um sinônimo, o que é uma palavra relacionada, mas o sentimento que cada palavra gera, ele não sabe. Então você tem que ser específico, tu tem que dizer para o crawler do que se trata o seu site. Para isso, hoje tem dados estruturados, tem a própria semântica do HTML, e mesmo que ele fosse muito inteligente, ele tem milissegundos para exibir os resultados. Então, ele exibe o que está salvo no índice dele. Então, tipo, não é, não é, não é toda vez que o Google vai no site para entender do que ele se trata. Ele vai no seu índice e pega no que já está salvo lá. Tipo, há um tempo que não é definido, ele está sempre atualizando aquele índice ali, mas depende muito da sua frequência de publicação de conteúdos e de quanto o Googlebot ele vai no teu site para reler aquele conteúdo. Então, como é que você fala com máquinas? Pra, o, o Googlebot, ele e qualquer outro bot, tipo Bing, ele não vai entender tão bem o significado daí, do que aquelas palavras querem realmente dizer. Então, você tem que falar isso para ele através de esquemas que são usados para gerar rich snippet, HTML. Você pode usar diferentes tipo de esquema, tipo JSON-LD ou microformatos, mas o aconselhável hoje pela documentação oficial do Google é o JSON-LD. Entender como ele lê JavaScript, por causa que o Google hoje ele tem uma capacidade de ler e interpretar JavaScript, mas ele não faz isso de maneira assíncrona. O que ele faz? Ele lê todo o conteúdo estático do teu site, HTML, e no caso a parte HTML do teu documento, e o que tiver para apresentar de JavaScript ainda, ele deixa para ver depois. Então você tem que saber como usar JavaScript. Tipo, existem muitos links em algumas aplicações que são geradas dinamicamente via JavaScript, e ninguém se preocupa em renderizar também um href ali. Somente renderiza o link via JavaScript e o Google não consegue entender esse link. Status de resposta HTTP, eu já vi muita aplicação que estava enviando a resposta errada e nenhuma página estava indexando. Aí quando você vai ver, ele está enviando... A página exibe 200, mas está enviando para o navegador 500. Que é como se fosse que o servidor não tivesse dado resposta, entendeu? Tipo, se preocupar com essas questões de resposta de servidor também é muito importante. E toda a parte de HTML também, de canonical, para você explicar para o Google os conteúdos que são duplicados na sua página, você apontar para as páginas principais, paginação, usar Rel Alternative para sites que possuem de diferentes linguagens, ou sites que são M. no caso, que não são responsivos, mas possuem aquele subdomínio, no caso, que tem que ser exibido para mobiles. Então, você entender toda essa parte de canonical e Rel Alternative é bem importante. E aí, como é que você usa isso tudo para exibir resultados na SERP? Aqui tá um exemplo. A gente, aqui na DevMedia,
identificou um comportamento que os usuários eles estavam com dúvidas sobre como se tornar assinante se eu não tenho um cartão de crédito. Então, quando o profissional de SEO ele tá diretamente ligado à sua estratégia de negócio, ele consegue usar o conhecimento técnico para otimizar até o seu atendimento. Aqui no caso, a gente tinha cerca de entre 100 e 150 ligações mês e na geração do nosso Fale Conosco sobre cartão de crédito. A gente identificou isso, fizemos uma página, indexamos, usamos um rich snippet, usamos um dados estruturados chamado FAQ, entendeu? Que está na documentação oficial do Google, e a gente exibiu ali na própria SERP todas as perguntas que eles faziam no atendimento. E a gente acompanhou, e hoje o atendimento ele tem cerca entre 10 a 20 ligações que o cliente quer se tornar assinante, mas não tem cartão de crédito. Ou seja, caiu bastante, reduziu o custo com atendimento. Agora, se o cliente não tem cartão de crédito e ele faz uma busca no Google, ele consegue se resolver através dessa página. E ele já consegue ir para o método de boleto, ir para o método de débito em conta, tudo isso sem ter que gerar um atendimento, gerar um protocolo, que era o que era feito antigamente. Isso aqui, no caso, a DevMedia é uma escola de programação, então a gente usa dados estruturados específicos para cursos. E isso aqui que tá aparecendo aí, ele é exibido no mobile, entendeu? Então, isso é uma combinação de item list, que é um tipo de esquema, com um esquema de curso. Ou seja, eu crio uma página central onde eu abordo aquele tema, e dentro do item list eu coloco os cursos sobre aquele tema, e dentro de cada curso existe o esquema de curso. Então, existem combinações de esquemas que você faz para exibir resultados na SERP. Então, isso aqui tudo é a partir do comportamento do usuário, você analisar os dados de busca que você tem, estudar os esquemas, criar o conteúdo e otimizar ele para que os crawlers consigam ler. Esse aqui, no caso, é pro Comidinhas do Chefe, é um site onde eu ajudo o criador do conteúdo, o dono do site, com essas partes de referências técnicas da SEO. No caso, isso aqui é um carrossel de receitas, que também é uma combinação. Existem categorias, que são as receitas de Natal. Dentro de cada categoria, tem a listagem das receitas daquela categoria. Cada receita contém o seu próprio esquema de receita, e isso aqui é um item list contendo todas aquelas receitas ali. Então, aí no Google, hoje, ele exibe esse carrossel. Algumas plataformas já vêm com isso automaticamente, mas eu tive que fazer isso no código mesmo, usando PHP, que a aplicação dele era o WordPress. E alguns plugins têm muita dificuldade de exibir isso, então eu preferi fazer no código. Aqui na parte a gente vai entrar na parte de humanos, né? Humanos, como é que o profissional de SEO deve estudar a experiência do usuário para ele poder gerar insights, como palavras-chave, buscas, determinadas buscas direcionar para páginas que realmente vão satisfazer aquela busca, entendeu? Não só se trata de indexar o máximo de conteúdo que você puder.
E no caso aqui, quando a gente se trata de falando com humanos, é muito mais complicado do que falando com máquina, né? Eu me relaciono muito melhor com máquinas, mas como eu trabalho com essa parte de SEO, a gente tem que entender também o que o usuário está fazendo no nosso site. Então, a gente tem que entender toda a parte de fluxo de navegação, que é desde a parte da arquitetura, otimização de velocidade. Qual tecnologia é melhor para eu otimizar a velocidade do, da, de cada aplicação? Tem aplicação que vai ser melhor você usar AMP, tem melhor aplicação que vai ser você melhor usar PWA, tem aplicação que é melhor você usar um framework reativo, tipo como React, Angular, Vue.js. Então depende muito, e às vezes até você pode usar uma combinação dessas aplicações, né? Porque elas funcionam juntas. Parte do site você pode usar AMP, parte do site você pode querer usar uma PWA, e parte do site, às vezes, você quer criar uma animação mais dinâmica, mais semelhante a um app. Aí você pode usar um framework. Entender a parte de um pouco de design também você não pode deixar tudo na mão dos designers, porque às vezes os designers eles fazem algo super mirabolante, super bonito, mas eles às vezes tiram todo o texto da página. Então às vezes eles tiram toda a semântica da página. Então você precisa ver o que está por trás do design também, entender. Mobile first você já começar a arquitetura da tua aplicação já pensando na navegação mobile. Essa, hoje em dia, mesmo que seja que nem no caso da DevMedia aqui, nós somos o inverso. 90% do nosso tráfego é desktop, entendeu? Mas eu preciso otimizar para mobile porque o Google ele colocou isso como regra de mercado. Então, você tem que otimizar toda a tua arquitetura para mobile. Análise de comportamento, né, você criar testes AB, desde mapas de calor, análise de sessão, gravação de sessão, tudo isso você precisa estar por dentro também. Não discuta, não ache que as suas ideias vão ser sempre melhor, testa, entendeu? Outra coisa é você respeitar o seu usuário. Tipo, nesse site que é o Comidinhas do Chefe, ele tem uma primeira seção do site que é um texto todo coladinho. Eu falei, pô, tira isso daí, que isso daí tá meio estranho, tá... E, tipo, ele me falou, pô, não, eu não vou tirar porque meus usuários, eu escrevo para eles há muito tempo e eles gostam do site assim. Aí eu consegui convencer ele, eu tirei de alguns artigos, cara, o tempo de sessão daqueles artigos caiu drasticamente, tipo, e eu não entendi, tipo, o texto estava todo colado junto do outro, e ele me explicou que as pessoas que leem receita, normalmente eles não leem o primeiro texto, eles passam ali rápido. Então, se o primeiro texto tiver muito longo, tiver muito parágrafo, ele vai rolar, ele não vai encontrar que é o que ele busca, que são a forma de fazer e os ingredientes, e ele vai sair da página. E é isso que aconteceu. Então, respeita o seu usuário, respeita quem entende do negócio, quem é o dono daquele negócio ali, ele entende o usuário dele melhor que ninguém. E tipo, você não sabe de nada. Quando se trata de humanos, você tem sempre que faça pesquisa de satisfação. Se você vai lançar uma página nova, procure instalar alguns plugins que perguntem o feedback do usuário. E outra coisa, você separar. Seus usuários não são os mesmos. Isso eu vou explicar nos próximos slides. No caso aqui, a gente tem o Analytics, ele se divide basicamente, só estou falando do Google Analytics, em três camadas, né? Que é a conta, as propriedades e as views. Então,
se o seu site hoje ele trabalha com, ele é um site que tem login, o usuário loga, o usuário ele cria uma conta, o usuário, tu tem uma aplicação no qual o usuário ele necessita de realizar um cadastro, você precisa separar essas propriedades. Eles não se comportam, eles não pesquisam de maneira diferente. Um usuário no seu e-commerce que já tem login, que ele já ele já comprou no seu e-commerce, ele precisa estar na propriedade diferente. Você não pode analisar todos os usuários como um todo. Você não pode fazer teste AB, você não pode fazer mapa de calor para todos os usuários do seu site. Você tem que aprender a filtrar, isolar dados. Isso aprende muito quando comecei a estudar essa parte de Big Data, de limpeza de dados, filtro de dados. Tem muita gente que que põe ferramentas de machine learning para rodar em cima de dados sujos, entendeu? Tipo, não tem nenhum tipo de filtragem de dados ali. Então, aqui na DevMedia, a gente tem 4 principais propriedades, que são os usuários que estão logados, que não são assinantes, ou seja, porque a gente tem um login, no caso, o usuário ele pode acessar certos conteúdos gratuitos. A gente tem propriedades para quem não está logado, ou seja, para visitantes gerais, excluindo os que são assinantes e os que estão logados. A gente tem propriedade para quem é assinante e a gente tem uma propriedade específica para quem está no período de trial. Assim como a Netflix, a gente tem um período de trial e a gente analisa os dados isoladamente desses usuários. Tipo assim, através de cookies e tudo, eu sei o que esses usuários buscam no Google depois que eles logam na minha aplicação e estão no meu período de trial, eu sei o que eles buscam e acessam a aplicação dele depois, por causa que as palavras-chave que eles vão usar é diferente. Vamos supor, um usuário que está no período de trial da sua aplicação, ele está no momento de compra, mas ele pode começar a pesquisar nomes de concorrente, preço. Então, você precisa se atentar a essas buscas que seus usuários em período de trial estão realizando para você conseguir criar conteúdo e criar páginas para você estar ali nessas buscas. O período de trial é um momento muito importante para qualquer plataforma que trabalha com assinatura. E é o que eu te falo, o profissional de SEO, quando ele está ligado ao Analytics, ele precisa aprender a usar qualquer ferramenta de analítica que a empresa estiver usando, desde os recursos mais simples aos mais avançados, entendeu? Como API, usar dados para identificar usuários, como, no caso, o Analytics ele tem o User ID, que ele faz isso para identificar o usuário cross-channel, tipo, ele consegue atrelar o mesmo ID para o usuário que está acessando de um navegador, acessor de outro navegador, acessor do desktop, acessor de mobile, desde que ele logue na sua aplicação e você envie esse ID, claro, que encriptografado, para o Analytics, ele vai identificar que aquele é o mesmo usuário. Então, isso, quando você vai ver nos seus relatórios de e-commerce no tudo, você consegue trabalhar muito melhor e atribuir muito melhor a origem daquela conversão. E dados, eu te falei, filtre seus dados. Se sua empresa é muito grande, exclua o IP dos seus dados de analytics, use recursos avançados da tua ferramenta de analytics, hoje em dia toda ferramenta de analytics que você consegue passar um ID encriptografado, o Google Analytics ele usa o User ID, use configurações de e-commerce. Harrison, mas a minha aplicação não é o e-commerce. Configura assim mesmo, por causa que os relatórios de e-commerce eles vão desde o checkout
Tipo, se tua aplicação é uma plataforma de assinatura, no caso você é um software de automação de marketing, você vende online, tu tem o teu fluxo lá. Mesmo que você não seja um e-commerce, você precisa configurar os dados de tracking para você saber o comportamento de checkout, o comportamento de compra, abandono de página de vendas, abandono de checkout. Todas essas coisas é importante, porque através daquelas metas de eventos, elas são muito ruins, porque os eventos você deve usar para acompanhar conversões simples, tipo os eventos personalizados. Tipo, a geração de um lead, o clique em um botão, o cli, é, quando você quer fazer um teste AB de, de qualquer tipo de recurso, você configura um evento para aquela meta, mas eu não aconselho usar eventos para conversões mais importantes, que você vai precisar de dados mais sensíveis, no caso que é um checkout, é uma compra. Teste AB tem a ferramenta gratuita aí do Google, que é o Optimize, cara. Tipo, você consegue fazer teste A, B, C, D, entendeu? E você ter acesso a dados offline, que, assim como eu te falei, aquela criação daquela FAQ aqui na DevMedia, eu só tive acesso como saber isso porque o time de atendimento, ele é ligado comigo, entendeu? Assim como o time de vendas. Então, eu sei quais os atendimentos que geram muita demanda, que eu posso criar um conteúdo e responder ele na SERP, entendeu? Ou identificar que os usuários estão buscando aquela dúvida no Google, entendeu? Então, os dados offline, eles são muito bem-vindos para toda essa parte de analytics. E aqui, no caso, vamos supor, quando você consegue usar alguns recursos avançados da ferramenta, você consegue ter dados como esse, no caso. Isso aqui é um relatório de receitas geradas por número de keywords usados numa busca, no caso, número de palavras-chave. Isso aqui, no caso, a gente pode ver ali que as pesquisas contendo. Isso aqui você pode fazer para 2, 3 palavras-chave, depende do tamanho da cauda longa que você quer usar. Mas aqui você pode ver que as pesquisas contendo 2 palavras-chave, elas geram muito tráfego, entendeu? E que as pesquisas contendo uma palavra-chave, excluindo a branded search, que é a palavra-chave que contém a sua marca, elas geram também um tráfego relacionado. Então, esse relatório eu usei as segmentações personalizadas do Google Analytics, mais regex já, JavaScript. Na segmentação personalizada, você consegue inserir regex. Então, eu incluí regex que continham para buscas que continham um número determinado de palavras-chave. Isso é uma forma de você usar recursos avançados da ferramenta para poder gerar insights de negócio, entendeu? Tipo, depois que eu colhi esses dados, eu comecei a investir muito mais para pesquisas que continham 2 palavras-chave, que é o caso curso Node.js, aprender JavaScript, todas essas pesquisas com 2 palavras-chave, elas me geravam muita receita, até um tráfego e até um tráfego bastante considerável. Marketing. Aqui a gente vai para a parte de meio que de negócio, né? Tipo, um profissional de SEO, ele precisa saber do que se trata o seu produto e para quem o seu produto vende. Senão ele não consegue otimizar a geração de receita proveniente do Google. Então, quando a gente fala de
SEO lidando com a parte de marketing e negócio, a gente tem que ter um time muito integrado, né? Porque o profissional de SEO, ele é um cara que ele precisa estar no meio da... Tipo, se a tua empresa gera muita receita através de tráfego orgânico é muito importante para você, o SEO ele tem que sentar no meio da empresa, entendeu? Não adianta criar um setorzinho e tentar isolar esse cara lá, entendeu? Não vai dar certo. Esse cara, ele só vai gerar tráfego, você não vai conseguir transformar esse tráfego em receita, entendeu? Então, o SEO, ele precisa estar muito junto com o pessoal de tráfego pago, de PPC, de afiliados, entendeu? Se a tua plataforma trabalha com afiliados, o profissional de SEO precisa saber quem são esses afiliados, quais plataformas de afiliação você, você cadastrou o teu site, o, o time de vendas, mais atendimento, mais SEO, gera receita e poupa custo, entendeu? Poupa custo com atendimento. Hoje em dia, as pessoas não querem ligar para solucionar uma dúvida, elas vão procurar essa dúvida sobre o seu produto, ou sobre o seu negócio, ou sobre até mesmo alguma função específica do teu site, eles pesquisam no Google. Se eles estiverem com alguma dificuldade, tenta identificar essa pesquisa e criar conteúdo para responder essas pesquisas, que tu vai poupar muito custo com teu time de vendas tendo que dar uma de atendimento, e você vai poupar custo também com o teu time de atendimento, que em vez de eles ficarem solucionando questões recorrentes, eles vão se preocupar muito mais em fazer o trabalho de customer success ali, que é realmente ajudar os usuários que com dúvidas mais específicas, com dúvidas que vai fazer o usuário aumentar o lifetime value dele na tua aplicação. É, pre, previsão, sazonalidade, o profissional de SEO ele tem que entender quais são datas e períodos ali que vão impactar no seu tráfego. Tipo, se você vai mudar o layout da tua aplicação, cara, chama o seu SEO. Tipo, tu vai mudar lá um banner na tua homepage, ou tu vai fazer a tua homepage do Black Friday. Cara, chama o SEO. Tipo, não cria, não muda qualquer questão de URL ou qualquer questão de layout, links internos, sem o seu SEO tá presente. Tipo, se você vai lançar um novo produto, um serviço, chama seu SEO também. Tem muita gente que vai criar um novo serviço e joga aquilo em qualquer rota, entendeu? Tipo, o cara vai criar ele vai criar uma nova categoria no e-commerce dele, que ele vai vender agora aquecedores. E ele simplesmente cadastra aquilo, tipo, às vezes na própria categoria de ar-condicionado, entendeu? Tipo, você precisa, to, toda vez que tu vai trabalhar um novo produto, o profissional de SEO ele precisa saber como encaixar aquele produto na aplicação. Se vai ser necessário criar uma nova categoria, se o comportamento de busca para aquele produto, se já existe uma categoria para ele. Então, tudo isso você precisa informar o seu SEO. Aqui eu vou apresentar alguns cases, entendeu? Que eu tive com alguns sites onde eu consegui ajudar a aumentar o resultado. No caso, esse primeiro é o Comidinhas do Chefe. No caso, isso aqui são dados do SEMrush, são públicos, qualquer pessoa jogar um domínio lá consegue. Eu comecei a consultoria para esse cliente em outubro, entendeu? E só com aplicações de parte técnica, tipo otimização de categorias, é, tipo criação de mais categorias, que às vezes, como é um blog de receita, ou no caso, o cara que é o produtor de conteúdo, ele foca muito em produzir o conteúdo. Ele tinha mais de 3.000 receitas e somente 30 categorias. Tipo, ele não estava agrupando bem
o conteúdo dele. A arquitetura dele estava só com URLs soltas na aplicação. O crawler, quando ele entra em qualquer aplicação, ele é um robô, então ele vê tudo como sistemas estruturados. Então, se tiver desestruturado, ele não consegue entender muito, 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 muito bem se... Vamos supor, você escreve lá, você vai escrever uma receita de frango assado, mas aquele frango assado é um frango de Natal, vamos supor, é um Chester, e você não colocou ele na categoria de Natal. O Google vai entender que aquilo ali é uma receita de frango assado. Não, então, quando o usuário fizer uma busca, vamos supor, estou supondo aqui, né, sobre frango assado para o Natal, ele vai ranquear buscas ele vai exibir resultados que estejam ou que sejam específicas, ou que o cara escreveu uma receita sobre frango assado para Natal, ou, no caso, sobre uma, uma receita de frango assado que esteja dentro de uma categoria de receitas para o Natal. E só com a estruturação de categorias, ele partiu vamos supor, ele tinha em média de 5 a 6 milhões de tráfego mês, a gente conseguiu subir para 10 milhões nesse período de Natal aí, que foi no que a gente se preparou. No caso aqui tem é o da DevMedia, aqui onde eu trabalho, tem alguns cases legais aqui, tipo, eu comecei a trabalhar aqui praticamente em janeiro de 2016, então a gente vê toda a evolução que foi feita aí em SEO, por causa que as evoluções de SEO, elas têm que... O mais difícil é você manter constante. Você conseguir dar algumas subidas é bem comum, mas o difícil é você conseguir se manter constante durante essas atualizações de algoritmo, entra produto, sai produto, morre o URL, cai o URL é gerada nova, novos artigos entram, tem que criar novas categorias para alguns artigos que estavam em categorias erradas. Então, você cuidar de uma estrutura de uma aplicação a longo prazo e você manter ela sempre subindo é bem trabalho na unha mesmo ali. Então, no caso, foi isso, galera. Tipo, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a parte de SEO técnico, assim, e e eu consiga ter ajudado a vocês a entender que, me- mesmo a gente se tratando de conteúdo, o seu site não é uma aplicação, entendeu? Tipo assim, o crawler, ele é um robô. Então, você tem que trabalhar para o crawler, para os motores de busca, diferente do que você trabalha para o humano, entendeu? Você precisa ter esses dois gaps. Então, você usar dados estruturados. Dados estruturados não vão aparecer para os usuários. O humano não vai enxergar lá um JSON, entendeu? Mas você precisa usar isso, porque os crawlers não têm o mesmo entendimento que o humano tem. Então, você precisa fornecer todas essas informações através da própria arquitetura da tua aplicação, até o uso de dados estruturados, você fornece para robôs, e tanto que você entender a sua parte de analítica, que hoje o Google ele usa o comportamento do usuário para te ranquear na SERP. E eu vou deixar aqui um bônus aqui para vocês, se vocês quiserem usar o QR Code aí. Nesse artigo, eu tive sucesso aqui na DevMedia que a gente comprou alguns links inspirados que tinham links em sites como Educação do Governo,
sites como Oracle, como Microsoft, e que esses domínios, esses sites ainda estavam apontando links para esses domínios, mas esses domínios estavam expirados. Eu criei um algoritmo em Python usando a API da Moz, entendeu? E o que esse algoritmo faz? Você vai inserir alguns domínios nele, ele vai procurar domínios inspirados com e listar o PADA, no caso o DA deles, que é o Domain Authority, que é usado pelo índice do algoritmo da Moz, entendeu? E eu criei um Python que analisa usa essa API e ele faz um crawler desses domínios atrás dos domínios inspirados. Ele também tem uma API com esqueci agora o nome, mas é uma API que ele verifica se o domínio está expirado ou não. Então ele vai listar lá o status daquele domínio, se já tem dono ou se está expirado. Se estiver expirado, você compra. Tipo, alguns eu gerei conteúdo, entendeu? E apontei link para alguns links para algumas landing pages para fazer um teste, e outros eu simplesmente redirecionei para identifiquei qual era a URL que o link estava sendo apontado, eu criei essa URL e redirecionei para DevMedia. Isso foi uma estratégia de link build que eu consegui fazer de maneira automática, tipo, e que me gerou um resultado legal, entendeu? Tipo, você pegar uns domínios inspirados e tu conseguir identificar que sites de grande autoridade estão apontando o link para esse domínio. Então é isso aí, galera. Maravilha, Relisson. Cara, que aula, hein? Que aula, parabéns mesmo. Tenho certeza aí que o pessoal que está nos assistindo deve ter gostado muito aí do teu conteúdo. Deixa eu te pedir um negócio. Compartilha com a gente as tuas redes, e como é que a gente faz? No caso, compartilhar o link aqui, Edu? Fala para nós aí. No caso, as minhas redes sociais estão aí listadas, é tudo /Hellisson mesmo. Tem um site meu recentemente que eu criei ele usando Vue.js, que é o hellisson.com.br, e eu instalei a PWA nele para fazer alguns estudos, né? Isso é importante também o profissional de SEO ele ter alguns sites próprios que é para ele poder fazer experimento, tipo esse do Python, no caso, eu testei antes com o meu próprio site, que era para ver se aconteceria alguma anomalia. E como deu resultado positivo em baixa escala, aí eu testei numa escala um pouco maior, deu resultado bom, e aí depois eu usei pro negócio aqui da DevMedia e deu um resultado legal também. Legal, boa dica também aí. Bom, Relisson, então, em nome da Client Hub, da Brad Nacional, da agência ProMais, eu quero agradecer aí o tempo que tu disponibilizou para nós, para compartilhar esse conteúdo tão rico. E, em nome de toda a comunidade, aí, certamente esse conteúdo deve ter ajudado muitas agências aí. Então, mais uma vez, muito obrigado.